O que são eletrólitos na corrida de rua? Bom, se você quer saber tudo sobre eletrólitos e como usar na corrida de rua, quais são as diferenças, fica até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para vocês, como isso pode te ajudar e de que forma. Então depois da vinheta, a gente vai aprofundar nesse mundo da corrida. Bora! Bom, então antes de a gente começar a adentrar nesse assunto, vamos saber o que são eletrólitos. Bom, eles são minerais que a gente tem no nosso corpo ali e que a gente tem que estar sempre com eles fornecendo isso ao nosso corpo, né? Então são minerais essenciais que o nosso corpo tem que ter para o funcionamento geral do sistema, tá? Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Agora o segundo ponto é, quando que a gente perde esses minerais? Bom, quando a gente está em movimento, tá? Então o movimento é o que gera a perda desses eletrólitos. E isso depende de vários fatores, né? Um deles que eu posso citar aqui para você é o clima, né? Quanto mais quente está a temperatura, você perde mais eletrólitos, tá? E isso vai se ajustando também de acordo com a umidade e também de acordo se está mais seco ou se está mais úmido, certo? E como que o nosso corpo reage quando não tem esses eletrólitos agindo no nosso metabolismo? Bom, você deve ter visto naquela prova, ou naquele treino, naquele dia mais exaustante, ou aquele calor que está acontecendo, né? Você vê aquela quebra. O mundo da corrida a gente sempre fala, quebrei no treino, quebrei na prova. Bom, um dos fatores que favorece essa quebra no treino na prova é quando você sente a fadiga muscular. E essa fadiga ela vem muito pela desidratação. Então, quando você desidrata, você acaba então tendo essa fadiga muscular, tá? Uma coisa que o pessoal sempre confunde é que o pessoal acha que hidratação, ou no caso a desidratação, né, é quando você está apenas faltando água no seu metabolismo. É também, mas não só. Então não é só a falta de água que faz então você desidratar, tá? A falta de eletrólitos também leva à desidratação. Por isso que nesse vídeo aqui, mais para frente eu vou falar exatamente como fazer essa combinação. Mas voltando então a como o nosso corpo reage, então o nosso corpo ele avisa ali de alguma forma que está faltando alguma coisa. Isso a gente vê muito claramente das maratonas, principalmente a questão da cãibra. Então você sente aquela cãibra ali, que é quando o músculo não consegue fazer mais a contração muscular. Porque, obviamente, os minerais que são essenciais do nosso corpo é que ajudam, então, a você fazer essa contração muscular e seguir correndo. Então, quando você sente aquela cãibra, quando você quebra, um dos fatores é a desidratação. E isso a gente consegue arrumar, né, fazendo uso de alguns itens que eu vou citar logo aqui à frente. Então, por que consumir eletrólitos? Bom, às vezes as pessoas acham que está somente ligado à performance, tá? Mas eu sei que você já sabe sobre isso, mas a ideia aqui agora é trazer um pouquinho mais falando sobre a saúde. Como eu falei para vocês, a questão da hidratação ela está muito ligada à saúde do indivíduo. E você ir praticar o seu exercício, a sua atividade física e não promover saúde, que é se desidratando, não é legal. Então, não só apenas falando de uso desses eletrólitos para performance, mas também falando para a sua saúde, que é de suma importância, né? Então, você se manter hidratado com os minerais e vitaminas e água, tudo nos seus níveis ideais, é o que vai trazer saúde para o seu treino e para a sua prova. E como consumir esses eletrólitos, então? Bom, então tem várias formas de consumir esses eletrólitos, né? Você pode ser através de usar isotônicos, pode ser através da alimentação, ou então fazer uso desses sachês que vocês estão vendo aqui na minha mão, que tem várias marcas, tem de todos os tipos, depois eu vou falar especificamente de cada um, mas então existem várias formas de você conseguir então adquirir esses eletrólitos, né? Seja da forma de alimentação, hidratação, e quando não tem, entra a questão da suplementação, né? Quando a gente fala em suplementos, é sempre bom deixar aberto que o suplemento ele vem para ajudar então na sua alimentação. Ele não é um item que seja essencial, então ele vem para suprir alguma coisa. Por isso que a própria palavra já diz, suplemento, né? Ele vem para suprir alguma coisa que está faltando então na sua hidratação ou sua alimentação, certo? Então você pode fazer uso intratreinos, tá? Então quando você está praticando a sua atividade física, a sua corrida ali, e no meio você sentiu aquela fadiga, você pode fazer o uso então desses eletrólitos, tá? Outro fator importante que a grande maioria erra é achar que tem que consumir apenas durante a corrida, né? Você pode consumir antes
de correr, e você pode também consumir dias antes de correr. Como que você já sabe, a corrida, o treino ou a prova, ela não é apenas o dia, ela é vários dias que antecede. Então você se manter hidratado até chegar no dia é a grande chave. Até porque se você chegar no dia desidratado, meu amigo, não tenha suplemento que você vai tomar que vai ter hidratado. Nem água também, se você tomar em excesso, não vai conseguir ter hidratado o suficiente se você vir dias desidratado. Então, o consumo desses carinhas aqui pode ser também durante a semana, né? Principalmente aqueles 5 dias que antecede aquele treino-chave ou aquela prova. E isso salienta muito se o dia está quente, tá? Então, se o dia está quente, você então tem que ter mais atenção na sua hidratação, né? Lembrando que a hidratação não é apenas água, é a combinação de água com eletrólitos e vitaminas e minerais, certo? Bom, e como a gente perde, então, esses eletrólitos? A gente perde ele diretamente pelo suor, tá? São 3 componentes principais, que é o sódio, potássio e magnésio. Então, esses são os 3 principais que a gente perde ao suor. Você, se em algum momento já teve esse excesso de suor e você em algum momento esse suor desceu para a boca ou alguma outra forma assim, você sentiu que aquilo era salgado, né? Que o nosso suor é salgado. Então, o sódio é o principal deles, tá? Mas ele vem composto com o magnésio e o potássio, tá? E o que então que o uso desses eletrólitos aqui vão ajudar? Vão ajudar a repor principalmente esses 3 minerais que são essenciais na nossa corrida, né? São eles os responsáveis por você fazer a contração muscular, então por isso que sem eles dificulta muito essa questão, e a gente sabe que se o músculo não faz o papel dele de contração, isso afeta diretamente no cardio, e aí o cardio também vai ter que compensar aquela não contração muscular eficaz, e isso acaba deixando você ofegante. Então você consegue ver que na corrida várias coisas podem te deixar ofegante, né? Não é apenas você pensar, eu não estou treinado, ou não estou bem hoje. Então, às vezes, a questão da hidratação que está lá no músculo pode interferir diretamente na sua respiração e você se sentir mais ofegante. Então, agora vamos falar da diferença, né? Do que é cada um deles, como que isso funciona, tá? Então, quando você vai pegar um desses sachês aqui, existem vários no mercado, tá? Lembrando que aqui a ideia não é divulgar nenhuma marca específica, apenas trazer a diferença e como você fazer a compra deles, certo? Então, por exemplo, aqui eu tô na mão do Liquids, tá? Ele é o Liquid sabor melancia com romã. Aí o sabor eu sempre deixo a critério muito da pessoa. Tem pessoas que gostam mais de um tipo de fruta, assim como tem pessoas que gostam de outro tipo. Então o sabor, né, vai de acordo com o que você sente mais no paladar, o gosto, né? Ele se assemelha muito à questão de suco, né? Aquele suco que tem o pozinho ali. Então, se você gosta de um determinado suco ali daquela fruta específica, quando você transferir para cá, isso vai dar super certo, tá? Mas o que você tem que analisar principalmente é a questão desses 3 que eu falei anteriormente, do sódio, magnésio e potássio, tá? Tem que ver o que cada um tem. Por exemplo, esse aqui da Liquids, é sempre interessante ler o que está atrás deles, né? Eles entregam informações aqui. Esse aqui, então, tem menos sódio, por exemplo, quando você vai comparar com o Salts, tá? Que é o da Z2 que está aqui, né? Então, o Salts da Z2, ele serve para repor, mas ele tem mais sódio na sua composição do que o Liquids. E o que isso tem a ver? Na hora que você vai montar a sua estratégia de prova ou de treino, você tem que ter isso em mente. Por exemplo, se você vai fazer uma prova mais longa ou um treino mais longo, você ingerir mais sal com certeza vai te ajudar, né? Assim como talvez se você ingerir sal demais, vai te prejudicar. Então você saber exatamente o que você vai usar é de suma importância. Por isso que nem todos no mercado são iguais. Então aqui o Salts da Z2, esse é o sabor pitaia, tá aqui na minha mão, né? Eu já fiz uso dele. Então esse daqui ele tem 500 miligramas de sódio, então ele é para aquela corrida mais intermediária, ali que eu gosto de falar, né? Para 10 e 21 quilômetros, tá ótimo. Talvez se você vai para maratona precise de mais, então talvez precisar, quem sabe, de 1 grama de sal, né? Aí você tem também da Z2, outro tipo de saltos. Então você fazer o uso de um outro é de suma importância. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é entender e conseguir saber que existe diferença entre eles, que nem todos são iguais, tá? E o que será melhor para você, a gente sempre indica que você consulte um nutricionista para ele saber exatamente o que você precisa.
como vocês viram que eu falei anteriormente, você pode fazer o uso de 500 miligramas de sódio, assim como você pode fazer de 1 grama de sódio. Mas o que isso difere? Bom, difere como que foi a sua alimentação na semana, né? Se você ingeriu mais sal, ingeriu menos, enfim. Então o nutricionista é quem pode te ajudar melhor nesse cálculo aqui. Então a ideia desse vídeo é trazer para você abrir o olho e saber que nem todos são iguais. Por exemplo, esse da Jungle também é um pouco diferente, né? Esse daqui ele é no sabor tropical, tá? Uma das diferenças da Jungle é que ele é feito com água de coco, ali então na sua composição, que é rico em potássio. Então, como eu falei anteriormente, esses eletrólitos eles vêm com a ideia de trazer principalmente esses minerais aqui. Então você tem que estar atento ao rótulo ali, ver quanto que cada um desses aqui tem, né, para saber exatamente. Outra questão importante também para ver é analisar se tem carboidrato ou não, né, ou se tem açúcar ou algo do tipo que vai deixar essa substância com sabor de doce, né? E aí entra a questão, se ele é adoçado com palatinose, se ele é com frutose, se é com outro tipo, então, de carboidrato. Isso você tem que ter bastante atenção. Assim como também, se você tem que ter atenção para saber como que ele é feito, né? O que tem nessa composição? Se é algo que você talvez caia bem no seu estômago, ou talvez não. Então isso é de suma importância. Saber a quantidade que tem de açúcar, porque normalmente a gente combina a usar esses eletrólitos aqui no meio do seu treino, sua prova, e quase sempre ele está alinhado ao carbogel, né? E você sabe que assim como a quantidade de sal tem que ser calculada para você, a quantidade de açúcar, que é carboidrato também. Então se você fizer aquele cálculo de que vou usar 45 gramas de glicose, tá? Através do gel. Se você usar esse aqui e ele já conter glicose, vai subir já essa conta. Talvez seja glicose demais para você. Então, todo esse cálculo tem que estar bem ajustado, certo? Então, o objetivo aqui agora é eu trazer para vocês que esse tipo de eletrólito, ele sim vai te ajudar no treino. Eu já fiz uso desses 3 aqui e outros mais, estou sempre experimentando ali. Na maratona eu costumo usar mais o de 1 grama de sódio, então eu diluo ele em dois scoops de 300 ml ali, né? Mas isso é calculado para mim ali de acordo com o que eu como durante a semana, tá? Quando eu vou fazer meia maratona, eu também costumo usar os salts de 500, tá? Então também dá para fazer esse ajuste. Aqui voltando para ajustar o que eu falei, esse salt ele não é de 500 mg, ele é também de 1000, assim como de frutas tropicais. O que é de 500 da Z2 é o de água de coco, né? Então esse daqui de pitaia também é de 1000. Então já usei esse aqui de 1000, já usei de frutas tropicais, também já usei o de água de coco, e quando é meia maratona, 10 km ou 5, eu costumo usar mais esse aqui. Mas o que eu faço, uso desse aqui sempre, né, desse tipo de eletrólitos, é na semana de prova e também dias que antecedem. Então, tenho muita atenção com a hidratação, principalmente no momento que está sendo gravado esse vídeo, que é em dezembro, onde é o forte do calor aqui no Rio Grande do Sul, e a umidade também é alta, né? Então, tem que ter bastante atenção nessa questão da hidratação, certo? Bom, pessoal, então agora vamos fazer a diferenciação. Estou aqui com a minha cola já na mão aqui, que eu vou trazer essa informação perfeita para vocês. Qual que é a diferença, então, entre isotônico e eletrólitos, tá? Que às vezes o pessoal acaba tendo um pouquinho de dificuldade para saber o que é um, o que é outro, se eu posso usar um ou posso usar outro, então aqui vai para vocês. Isotônico é uma bebida formada para repor líquidos, eletrólitos e carboidratos. Então ele é para fornecer aquela energia rápida, né? Por isso que a gente fala Gatorade, Powerade ou nesses aí, eles cabem mais nesse momento, tá? Que é aquele momento ali que você precisa de energia rápida, tá? Agora falando de eletrólitos, que é o que eu falei anteriormente, eles são os minerais, né? Que eu falei que são compostos principalmente por sódio, potássio, magnésio, e aqui eu acrescento mais o cálcio, tá? Eles são essenciais para o equilíbrio hídrico, contração muscular e função nervosa, tá? Então, ou seja, resumindo, né, todo isotônico contém eletrólitos, mas nem todo suplemento eletrólito é isotônico. Então, é isso que você tem que analisar. Quando você está tomando esses eletrólitos, eles não são isotônicos, tá? E quando você toma um isotônico, daqueles de Gatorade ou Powerade, a maioria deles contém eletrólitos, tá? Então, só para você saber organizar isso direito. Então, como eu falei anteriormente, aquela questão dos isotônicos ali, eles cabem melhor, né, quando você quer aquela energia rápida. Então, quando você quer aquela energia rápida ali,
às vezes no meio do treino, né, quando você quer combinar o uso de carboidrato também com eletrólitos, às vezes o isotônico vem a cair bem. Quando você quer, então, durante a semana hidratar com eletrólitos, como está aqui, né, e no pós-prova, pós-treino, então, dessa mesma estratégia. Se você quer usar alguma coisa para vir energia rápida, vai de isotônico. Se você quer algo mais a nível prolongado, então vai de eletrólitos. Mas sabendo que nos isotônicos tem eletrólitos e nos isotrólitos não tem isotônico, tá? Então, essa combinação é muito importante na hora da organização dos seus treinos e sua prova. Lembrando, né, que sempre busque acompanhamento de um profissional da área da nutrição para ajudar você da melhor forma possível, certo? Chegamos ao final de mais um vídeo aqui então para vocês. Então já deixa teu joinha, já te inscreve aqui no canal, isso para o YouTube entender que esse conteúdo é super relevante e integrar para mais pessoas aqui nessa rede do YouTube. Então deixa teus comentários aqui também, se você faz uso de Liquids, Salts, Jungle ou algum outro desses, né? Vem aqui nos comentários, me conta se você também já tomou um desses, não caiu muito bem, e qual que você indica. E se você tem aquele amigo que tem aquela dúvida também, não sei o que tomar ali, já encaminha esse vídeo para ele, né, que a gente vê então que o YouTube entrega isso para mais pessoas. Então, fico por aqui, Juliano Lucas, trazendo mais conteúdo para você sobre corrida de rua, e hoje falando então sobre um pouquinho da hidratação, que é fundamental, certo? Até o próximo vídeo.